Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Teoria Geral do Estado. Hoje nós vamos discutir o Estado de Direito e o princípio da territorialidade. Esses dois elementos são distintos, mas eles possuem complementaridades. Hoje nós vamos falar fundamentalmente sobre o Estado de Direito, mas a ideia de princípio da territorialidade também está vinculado a certos elementos, a certas características fundamentais do Estado de Direito. Nós vamos começar hoje a nossa discussão chegando a, eventualmente, pontuar características básicas do conceito de soberania, porque ele vai ser importante para uma série de outros tópicos que nós vamos discutir aqui ao longo do nosso curso. Então, em relação ao Estado de Direito, se nós formos aqui já para a discussão conceitual, ele tem a ver com a ideia de um conceito político. Ele é uma construção teórica que serve para explicar o que o Estado moderno significa em termos de relação com o indivíduo. Então, o que significa falar em Estado de Direito? Significa falar que nós estamos vivendo hoje num Estado que não é mais o Estado policial, que não é mais o Estado que submete o indivíduo. No passado, nós já discutimos isso em diversos outros conteúdos, principalmente lá em ciência política, nós conversamos sobre situações em que todos os autores clássicos, ou pelo menos os autores do início da Era Moderna, eles essencialmente referiam-se a Estado como sendo aquele Estado no qual o mandatário, aquele que exerce poder, ele é fundamentalmente dono do Estado. Ele possui ali uma série de relações com os indivíduos, com as pessoas, que não é uma relação nem de igualdade, nem uma relação de direitos e deveres, a não ser de uma maneira, de uma forma muito livre. Essencialmente, o Estado era a propriedade das pessoas que mandavam nele, e os direitos que o indivíduo possuía eram direitos que eram outorgados, pelos mandatários. Para citar o Maquiavel, ele vai dizer o tempo todo que o direito, por exemplo, é um porrete na mão de quem manda, ou seja, o direito é mero exercício da vontade do príncipe. O príncipe decide aquilo que ele quer fazer, porque ele pode, porque ele tem poder para isso, e pronto, está definido o exercício do direito num determinado tipo de Estado. Isso é relação de poder, essas são as relações jurídicas que existem nos Estados desde a aurora da humanidade, praticamente, até o surgimento da nossa era contemporânea, até o nascimento da ideia do conceito de democracia como nós compreendemos hoje. Ok? Então, o Estado, como nós o conhecemos, nesse nosso momento contemporâneo, ele sucede o Estado policial. Aquele Estado policial era o Estado que subjugava o indivíduo e não apenas ele possuía uma relação de poder diferenciada em relação àquilo que viria a ser chamado posteriormente cidadão, mas acontece também que quando, no processo de transição, nós estamos saindo daquele Estado, que é o Estado que manda no indivíduo, para o Estado atual, em que o indivíduo controla o Estado, nós temos um momento de passagem, um momento transicional, no qual desenvolveu-se uma espécie de Estado policial. O que seria esse Estado policial? Um Estado que possui poder para controlar o cidadão, para além de uma relação em que o Estado é uma força-tarefa para atuar em benefício dessas pessoas. O que significa isso? Nós temos, nesse período de transição, não apenas um mandando, mas um grupo de pessoas mandando, um grupo de pessoas que possui acesso à cidadania, que possui acesso às benesses do poder, e esse grupo de pessoas, esse grupo inteiro, ele manda no Estado, ele está incluído pelo Estado, e nós vivemos uma situação, nós vivemos um novo contexto, em que uma gama muito grande de pessoas não está incluído. Portanto, o Estado policial protege o interesse de parte da população em detrimento do resto. Portanto, você tem um Estado que outorga, que atribui alguns direitos. Nós temos um Estado de Direito que protege quase todos os direitos fundamentais de um grupo, de uma parte, de uma parcela dessa população. E na média e em geral, nós temos um amplo grupo, uma ampla parcela da população que o único direito que eles possuem é o direito de obedecer, o direito à obediência. Portanto, formalmente haveria direitos ali, mas você tem um grupo inteiro de pessoas que, do ponto de vista prático,
né, não os possui, ou os possui em tal grau de diferenciação em relação a outra parcela da população, que no final das contas esse Estado policial é uma arma de um grupo contra o resto, de um grupo pequeno, de um grupo minoritário, mais um grupo de poder, contra todo o resto da população. Esse Estado continua sendo um Estado com características opressivas, continua sendo um Estado que atende apenas o interesse, né, de uma parte, de um grupo. Quando nós chegamos no Estado moderno, vocês veem aí no terceiro trecho que está na tela, esse Estado moderno, a partir de determinado momento, que é esse momento transicional, né, que nós estamos discutindo agora, ele submete-se à lei, mas ele não se submete completamente. Ele submete-se à lei, mas não se submete de tal forma, né, que a maioria das pessoas estaria incluída. Ele submete-se à lei, mas a lei deu um grupo, a lei deu uma parte. Portanto, o Estado, nesse momento transicional, ele possui limites no exercício do seu poder. Mas esses limites no exercício do poder do Estado, né, não protegem a maior parte da população. Continua havendo uma relação profundamente de, em condição de disparidade, continua havendo uma relação de disparidade nas relações de poder entre o Estado e uma grande parcela, uma grande parte dos indivíduos. Até esse momento, nós já temos uma noção de democracia. Alguns dos primeiros estados democráticos possuíam essa relação de poder, mas o que acontece é que, se nós olhamos do nosso ponto de vista atual, se nós olhamos com os nossos olhos de hoje, aquele Estado que no início da era moderna chamava-se de Estado democrático, nós não o consideraríamos democrático. Aquilo não era o que nós passamos a nomear contemporaneamente um Estado de direito. Exemplos do que seria isso. O Estado norte-americano, né, após a Revolução, né, após aquele processo revolucionário que começa como uma contestação de cobrança exacerbada de impostos e posteriormente acaba se tornando uma rebelião, uma guerra civil, depois uma guerra de independência e depois uma guerra contra toda forma de autoritarismo. Aquele Estado norte-americano, apesar de ter sido constituído, né, com a Revolução Americana como um Estado defensor da paz e da democracia, né, um Estado que vai se tornar a epítome, né, a expressão máxima desses valores, dos valores democráticos, dos valores da cidadania, da liberdade individual, mesmo esse Estado norte-americano, ao se constituir inicialmente, ele torna-se um Estado escravocrata. Havia escravidão nos Estados Unidos e ela permanece. Portanto, o Estado chamava-se democrático, mas ele atendia aos interesses de uma parcela muito pequena da população norte-americana, né? Apenas as pessoas que possuíam patrimônio, as pessoas que possuíam a cor branca, os homens entre esses membros da raça branca, né? Somente eles poderiam ser considerados cidadãos. Mulher, por exemplo, não tinha direito ao voto. Obviamente, todos os negros e os índios estavam fora da ideia do conceito de cidadania. Então, nós temos aqui uma democracia que é uma democracia amplamente minoritária. Uma parcela ínfima da população norte-americana possui efetivamente direitos de cidadania. Apenas essa parcela possuía os seus direitos assegurados. E o Estado era uma ferramenta dessa parcela da população para controlar todo o resto. Isso é um Estado de Direito? Não. Isso poderia ser considerado uma democracia? Sim, naquela época. Os norte-americanos se consideravam uma democracia. Hoje nós chamaríamos aquilo de democracia? Não. Por que não era uma democracia? Porque não era um Estado de Direito. Ou seja, não era um Estado onde o direito era amplamente garantido, né, de forma geral e restrita a toda a população. Ok? Então esse Estado, né, do começo da era moderna, que era chamado de Estado democrático, ele possuía elementos de democracia, mas esses elementos de democracia eram elementos formais. Ele agia com algum grau de limitação, mas essa limitação não protegia efetivamente o indivíduo. Então, progressivamente, a intervenção estatal passa a não ser aceitável na vida do cidadão. Nós vimos isso com o próprio John Locke no semestre passado. Então, nós temos uma nova situação em que a intervenção do Estado
precisa respeitar a liberdade individual, mas como eu já disse, nesse momento transicional, entre a Revolução Norte-Americana, né, entre a Revolução Francesa, então a gente está falando aqui do século XVIII, né, 1789, 1776, né, esses períodos do início das revoluções liberais, das revoluções burguesas, né, no Ocidente, esse momento gera um novo tipo de Estado com elementos de democracia, com elementos de participação popular, com elementos de cidadania, mas isso ainda estava muito longe de ser um Estado de direito. A ideia de intervenção estatal na vida privada do cidadão, né, começa a se tornar cada vez menos aceitável, mas ainda vivia-se aqui num momento em que uma parcela ínfima da população efetivamente tinha acesso às estruturas de poder. Por conta disso, não havia efetivamente, né, garantias reais, para além das garantias formais, para a liberdade individual, para a liberdade do cidadão. Então, conforme vocês podem ver aí, originalmente, né, a ordenação do poder do Estado, a própria razão para a existência do poder do Estado, segundo principalmente os autores contratualistas, ela estava relacionada com proteger o cidadão da violência generalizada produzida pelo próprio cidadão. Então, grande parte dos autores contratualistas eles vão apontar, por exemplo, a razão da existência do Estado com a ideia de proteção da vida e da propriedade. Para que servia o poder? Para que o Estado? Qual era a função fundamental do Estado? Proteger o cidadão da violência, proteger a vida do cidadão, evitar que as pessoas cometessem atos de violência umas contra as outras. De um modo geral, o contratualista explica assim, né, a existência do poder do Estado. Ainda que no passado, ainda que na Antiguidade Clássica e nos momentos anteriores, não necessariamente se pensasse o Estado como sendo algo, né, uma instituição que tivesse essa obrigação, tivesse isso como razão fundamental de existência, mas essencialmente pensava-se no Estado como a instituição que protegia, né, a proteção do cidadão da violência generalizada, embora o Estado não tivesse isso como uma obrigação, mas esperava-se que o Estado mantivesse o mínimo de ordem. Ainda que, como eu já falei, né, isso não fosse uma razão de legitimidade. O Estado fazia aquilo que ele quisesse, o príncipe fazia aquilo que ele quisesse, os imperadores, os reis, né, usavam o poder a seu bel prazer. Se eles garantissem segurança, a segurança está garantida. Isso provavelmente traria mais estabilidade para o Estado. Isso permitiria, provavelmente, que o Estado continuasse existindo de forma mais tranquila, mas isso não era uma necessidade. Obviamente, os reis soberanos não possuíam nenhum tipo de obrigação em relação ao cidadão. Nessa nossa era moderna, né, quando nós chegamos nessa era contemporânea, quando o conceito de democracia começa a ser definido e redefinido, né, relembrando aquilo que eu já disse momentos atrás sobre esse estado transicional, o Estado ele passa a ser uma nova plataforma de proteção do cidadão, mas ele protege não apenas contra o poder arbitrário de quem comete violência, né, contra mim, vindo, né, de uma relação horizontal, ou seja, proteger cidadão do cidadão, mas o Estado também protege o cidadão de si mesmo, ou seja, o Estado torna-se uma instituição mais complexa, com diversas instâncias de poder, com diversas tarefas acessórias, e nós discutimos isso lá, né, nos fins, né, e nas razões do Estado, né, quando discutimos as tarefas do Estado com relação à sua finalidade fundamental. Nesse momento, nós passamos a vivenciar uma nova situação em que a arbitrariedade cometida contra o cidadão por braços, por ramos do Estado, vai ser combatida pelo próprio Estado. O Estado tem, né, como parte das suas tarefas de uma nova sociedade democrática, proteger o cidadão de si mesmo, ou seja, combater a violência que exista na sociedade, mas ele também age como uma instituição que protege contra a arbitrariedade em geral, inclusive dele próprio. Então nós temos aqui, a partir desse novo tipo de momento histórico, diversas novas instâncias de poder, né, que protegem o cidadão do poder do Estado, e o próprio Estado, enquanto instituição, assume uma posição proativa em relação a isso. Exemplos, né? A instituição policial, que é um braço
que tipicamente exerce força dentro do Estado, né, é uma das faces mais visíveis, né, do poder estatal e, pela natureza da função, é uma das mais propensas a agir de forma violenta e arbitrária contra o cidadão. Não é uma necessidade, é óbvio que não todos os policiais, nem todas as instituições policiais são assim, mas, né, infelizmente, há, não só no Brasil, mas isso é uma coisa que existe no mundo inteiro, como já disse, pela natureza da função, né, a possibilidade bastante concreta de que haja excessos, que haja abusos. Você veja, a polícia, né, a instituição policial é um braço do Estado, mas o Estado possui outros braços que vão proteger o cidadão contra esse, né, polo agressor. Por exemplo, nós vamos ter aqui, dentro da própria instituição policial, as corregedorias, nós vamos ter o Ministério Público, vamos ter o Poder Judiciário, ou seja, outros braços do Estado protegerão o cidadão contra a arbitrariedade. O Estado não concebe que ele próprio cometa atos de violência contra o cidadão. Ele age para proteger o cidadão da violência cometida por ele mesmo. Nesse tipo de contexto, nós começamos a falar aqui, portanto, de Estado de Direito. Eu falei aqui da violência cometida pela instituição policial, mas o próprio judiciário, por exemplo, né, um juiz pode perfeitamente ser um abusador, ser alguém que excede, né, que se excede em relação ao seu poder, e você vai ter outras instituições dentro do próprio Estado que vai proteger o cidadão. No próprio judiciário nós temos o Conselho Nacional de Justiça que vai agir para proteger o cidadão, por exemplo, proteger as instituições, inclusive, contra as arbitrariedades, né, cometidas pelo Poder Judiciário. O próprio Ministério Público também possui corregedorias, portanto, né, todos os ramos do Estado, os ramos de exercício do poder do Estado, todos eles estão aqui sob vigilância constante. Falar nisso, né, pensar nesse tipo de atuação do poder do Estado, significa falar em Estado de Direito. Portanto, o Estado de Direito é aquela situação em que há amplas garantias à liberdade individual. Né? O Estado policial era a forma prévia do Estado atual. Né? Aquele Estado transicional permitiu algum tipo de liberdade de iniciativa, permitiu a liberdade privada, mas ele não garantia ainda Estado de Direito. As características fundamentais do Estado de Direito, como nós conhecemos hoje, são essas que possibilitam, né, amplas garantias, ampla proteção ao indivíduo, portanto, né, proteção às garantias individuais e limitação do arbítrio do poder estatal. Correto? Então, falar em Estado de Direito significa falar em proteção às garantias individuais e limitação do arbítrio do poder do Estado. Nem todos os estados que ao longo do tempo nós conhecemos e que chamavam-se democracia, eles eram efetivamente estados de direito. Ao longo do tempo nós tivemos, né, por exemplo, na história do Brasil, diversas situações em que formalmente parecia que o Brasil era uma democracia e formalmente ele se chamaria de democracia, mas ele não era, do ponto de vista prático, um Estado de Direito. Exemplos. O próprio Brasil Império. O Brasil Império era uma democracia? Naquele momento achava-se que sim. Né? O poder monárquico, né? A monarquia era tida como um poder moderador. Naquele momento histórico nós possuímos um poder judiciário, na verdade, nós possuíamos um Senado, né? Um poder legislativo, que era bastante ativo, inclusive. Eu recomendo a todos vocês que busquem nos anais, né, dos antigos anais do Senado, né, as participações, né, dos parlamentares, não necessariamente só as propostas legislativas, mas as exposições de motivos, os discursos, eles são bonitos de ver. Nós já tivemos um congresso muito ativo, mas também muito capaz, muito qualificado. Vocês vão ver grandes nomes, né, do direito brasileiro, mas também da literatura brasileira, envolvidos com o Congresso Nacional. Né? Gente da estirpe, do calibre do Joaquim Nabuco, né, do Rui Barbosa, né, todos eles envolvidos ali, fazendo discursos muito importantes, trabalhando, né, para a garantia das liberdades do indivíduo no âmbito do poder imperial, no âmbito da existência do Brasil Império. Mas veja que o Brasil Império
ele estava longe de ser um Estado de Direito baseado nessas características que acabamos de discutir aqui. Havia garantia para as liberdades individuais? Havia, mas apenas para uma pequena parcela da população. Havia para pequena parte da nobreza, havia para quem possuía acesso efetivo às estruturas de poder do Estado e todo o resto da população. E as mulheres, e os escravos, e as populações pobres, né? E os indígenas brasileiros. Essa gente tinha os seus direitos garantidos? Absolutamente não. O Brasil era considerado uma democracia? Naquele momento era. As pessoas achavam que sim. Né? Quem estava incluído considerava que o Brasil era uma democracia. Mas do ponto de vista prático, a ampla maioria da população brasileira não estava incluída dentro desse conceito de cidadania. Se nós avançamos na história do Brasil, na República Velha, né, então após o golpe da República, nós temos aqui a proclamação da República, nós temos a instauração de um regime republicano muito inspirado nos conceitos mais recentes das democracias europeias, né, a ideia de liberdade individual, né, uma ideia de liberalismo, mas era um liberalismo profundamente excludente, muito inspirado na vertente lockeana, que existe liberdade individual, o Estado deveria ser aquilo que se chamava de Estado mínimo, mas esse Estado mínimo era um Estado apenas para os possuidores, para aquelas pessoas que possuíam renda, recursos. Se você não possui dinheiro, você não é cidadão, você não tem direito, né, de acessar a democracia ou as instituições do Estado, você não é gente. Essencialmente, o Brasil da República Velha possui exatamente essas características. Se você não é um fidalgo, né, se você não é um coronel, você não é nada, você não é gente, você é gado. Daí a ideia de voto de cabresto, né? Você tem um grupo inteiro de pessoas que tinham acesso à estrutura de poder do Estado, mas esse grupo era muito pequeno, eles controlavam toda a estrutura política dessa República Velha, essa época do coronelismo, essa época do que nós chamamos de voto censitário, ou seja, no Brasil só podia votar e ser votado quem possuísse a partir de um determinado nível de renda. Então você tinha que ter terras, tinha que ter um certo número de cabeças de gado, ou tinha que ter um valor de dinheiro, precisava possuir uma renda bastante elevada para poder votar e ser votado. Nessa época da República Velha, onde vigorava o voto censitário, obviamente a grande maioria da população brasileira não tinha o seu direito de cidadania assegurados, não havia um Estado de Direito, não havia proteção às garantias individuais e não havia limitação do arbítrio do poder estatal em relação a essas pessoas. Um exemplo do que seria isso serão aqueles contextos de ampla repressão às populações negras, né? Expulsão das populações carentes, né? Que viviam nas cidades, para a periferia. Então a própria origem das favelas brasileiras está relacionada a isso. Então você tem aqui uma ampla situação em que a violência, havia aqui uma situação em que a violência do poder público contra essas parcelas da população que eram vulneráveis era considerada tolerável. O Estado podia fazer qualquer coisa, podia matar, podia fazer o que quisesse em relação a essas pessoas, não havia limite ao arbítrio do poder estatal em relação a esses grupos. Um negro que vivesse na periferia, pessoas que vivessem na condição de pobreza, povos indígenas brasileiros, mal eram considerados seres humanos, podia se tratar, podia se fazer basicamente qualquer coisa que quisesse. Então, direito a um advogado, né, a um processo, né, judiciário considerado minimamente transparente, justo e legítimo, era uma coisa completamente absurda. Uma pessoa podia ser presa por qualquer justificativa que se quisesse e não havia nenhum limite para isso, né? Você podia fazer qualquer coisa contra uma parcela muito grande da população brasileira. Isso ainda não mudou completamente, mas pelo menos mudou do ponto de vista formal. Naquele momento, nem a proteção legal havia. Progressivamente, a sociedade brasileira vai mudando, né? Nós temos altos e baixos, momentos históricos com um pouco mais de liberdade, né, e proteção às garantias individuais, e momentos, né, onde isso cessou completamente de existir, como por exemplo após o golpe, né, de 64. Durante todo esse período da ditadura não havia proteção às garantias individuais, principalmente após o AI-5, né, um ato institucional de número 5,
que dá poderes absolutos à figura da presidência da República e cessa todas as garantias individuais. Após a redemocratização, nós temos aqui uma nova Constituição, né, a Constituição de 88, que vai ser chamada de Constituição Cidadã, que ela sim, pela primeira vez na história do Brasil, vai garantir amplamente, né, a liberdade individual. Ela vai, pela primeira vez na história do Brasil, estabelecer limites claros, amplos e gerais, né, para o arbítrio do poder estatal. Pela primeira vez, nós temos aqui no Brasil uma condição de Estado de Direito, uma condição na qual você, por ser um cidadão, por ter os direitos, né, por ser um ser humano, né, vai ter efetivamente a sua garantia à liberdade assegurada, o seu direito à dignidade pessoal, à inviolabilidade do seu corpo e da sua propriedade, proteção, portanto, em relação ao arbítrio do poder do Estado. Pela primeira vez na história do Brasil, após 88, nós entramos numa condição na qual passa a haver Estado de Direito. Portanto, o Estado de Direito é esse tipo de situação, esse tipo de Estado no qual há efetivamente garantia às liberdades individuais e há limitação do arbítrio do poder estatal. Isso não é típico da era contemporânea, não é típico do nosso momento histórico, embora só exista estados onde há Estado de Direito, né? Nesse nosso momento atual, nem todos os estados que existem no mundo hoje são estados de direito, nem todos eles garantem, né, esses direitos fundamentais para todos os seres humanos, para todos os cidadãos. Poucos estados do mundo hoje, nós temos aqui a maior parte da Europa, não toda ela, né? Nós temos alguns países da Europa Oriental que estão rumando no sentido da ditadura, né, e violando cada vez mais as garantias individuais. Na América, né, nas Américas de norte a sul, nós temos em geral, né, estados de direito, com algumas exceções, mas boa parte dos estados da América Latina são democracias imperfeitas, mas democracias onde existe uma razoável expectativa, né, de garantia de direitos. A Oceania, né, que em geral possui uma condição de democracia e Estado de Direito, e Japão, mas a África e grande parte da Ásia não possuem isso. Então, o mundo é bastante dividido nessa condição de garantia de Estado de Direito e liberdades individuais, né? Eu não sei se hoje nós podemos dizer que na maior parte do mundo há Estado de Direito. Provavelmente não. Ok? Outro elemento, né, o segundo tema da nossa aula de hoje, vai ser esse princípio da territorialidade. Vocês já viram isso, né, nas suas aulas de direito constitucional. Então eu não vou entrar nos elementos, né, detalhados daquilo que é território, porque vocês já fizeram essa discussão. Eu vou pincelar um elemento específico, né, do tema território, que é uma das características mais básicas, mais fundamentais daquilo que é um Estado, e relacionar esse território com a ideia de direito, com as ideias de direito, né, que nós temos discutido até aqui. Então, o recorte fundamental que nós vamos fazer é aquele que está relacionado com o princípio da territorialidade. O que é o princípio da territorialidade? Antes de mais nada, vamos só pincelar aquilo que é o Estado. Nós poderíamos dizer que ele seria a base geográfica, né? O território é a base geográfica do Estado, ele é um elemento definido materialmente, né? Nesse momento histórico atual, ele provavelmente é um dos elementos do Estado que está menos sujeito a variações e alterações. Portanto, as fronteiras dos Estados modernos, elas tendem a ser bastante mais estáveis do que elas já foram no passado, né? No passado, as fronteiras dos Estados variavam muito. Os reinos medievais possuíam fronteiras muito fluídas. Os reinos, os impérios da Antiguidade Clássica, possuíam fronteiras muito fluídas. Essas fronteiras elas eram determinadas por regiões, né, bastante frouxamente definidas. Havia situações em que rios podiam servir como fronteiras, mas, em geral, né, essas fronteiras eram muito mais uma ficção
do que algo que pudesse ser definido concreta e materialmente, né? Se os reis, se os imperadores tivessem capacidade de proteger essas fronteiras, elas continuavam valendo, mas elas não eram riscos, né, traçados no chão, muito claramente definidos como nós temos hoje. Em algumas situações elas poderiam ser, mas na média não eram. Hoje nós temos fronteiras como algo muito mais determinado e, portanto, muito menos sujeito a mudança. Nós temos menos guerras e muito mais estabilidade fronteiriça ou nas relações entre os estados que nós já tivemos no passado. O território também não está definido apenas, né, com uma parcela de terra acima do solo. Vocês já viram em aulas anteriores, nas aulas de constitucional, que o território também abrange, né, o mar territorial, o subsolo, o ar. Então, esses são os elementos materiais daquilo que seria o território do Estado moderno. O que nos interessa fundamentalmente para a aula de hoje é relacionar a soberania do Estado com o conceito territorial. Então, o que é soberania? É importante, para entender soberania, compreender a sua vinculação com o conceito jurídico, né, de princípio da territorialidade. A soberania é um contexto, é uma situação fundamental na qual nós temos um território e uma ordem jurídica vinculada a esse território. Portanto, a situação em que há um Estado, um território e uma jurisdição com capacidade efetiva de definir as normas e garantir que elas serão obedecidas dentro desse território, né? Se há a capacidade de proteção dessas fronteiras e o estabelecimento da norma dentro dessas fronteiras, aí nós podemos falar em soberania. Então, o que é soberania? O reconhecimento dos limites territoriais do Estado e a expressão do exercício do poder único e exclusivo exercido pela liderança desse Estado dentro desse território, isso é soberania. Isso efetivamente expressa soberania. Hoje em dia, nós provavelmente temos isso como uma coisa bastante natural, né? Quando nós falamos em Estado soberano, praticamente nós sempre vamos pensar que todo Estado é soberano. Mas isso é uma coisa muito mais recente do que se imagina. Essa relação entre a existência de um Estado e uma única ordem jurídica, que isso significa princípio, né, da territorialidade, é uma coisa bastante recente. No passado, um Estado poderia ter um território, esse território é bastante fragmentado, com diversas ordens jurídicas, com diversas ordens de poder diferentes, com diversos tipos de normas que podiam muitas vezes até se sobrepor. Então não dava para falar em soberania territorial, né, em outros momentos históricos, pelo menos não como nós compreendemos hoje. Para entender isso, vamos olhar para esse mapa aqui, que é o mapa do Sacro Império Romano-Germânico, né? Um império aí centro-europeu, livremente inspirado, né, no Reino dos Francos. Então, a origem atribuída a esse Sacro Império Romano-Germânico seria o reino de Carlos Magno, né, lá no momento final do Império Romano do Ocidente, século 8, 9, por aí você vai ter, né, os reinos bárbaros se consolidando no território europeu, naquilo que era o antigo Império Romano do Ocidente, e ao longo do tempo, o único grande reino bárbaro, né, a única grande extensão territorial que sobrevive no início da Era Moderna, com todas aquelas características muito típicas, muito estereotípicas do que seria o período medieval, vai ser esse Sacro Império Romano-Germânico. Mesmo após os outros estados europeus começarem a se centralizar, esse Sacro Império, ele era profundamente ainda fragmentado. No mapa vocês vão ver, infelizmente a imagem é muito pequena, não dá para ver em detalhes, mas basta que vocês vejam aí que cada uma dessas pequenas cores, pinceladas no mapa, são pequenos territórios que possuem grande parte da autonomia. Isso era um típico reino medieval. Então, as fronteiras externas marcam, né, o poder da coroa, mas dentro desse império, ou seja, dentro desse reino medieval, nós tínhamos aqui
diversos principados, diversos bispados, diversos condados, ducados, ou seja, há diversas estruturas dentro desse estado medieval que elas possuíam ampla autonomia. E as fidelidades, e as lealdades, e as ordens jurídicas que prevaleciam dentro desse território, elas eram muito diversas, porque dado esse contexto de grande centralização, né, do poder medieval, no qual você tinha aquele conceito de vassalagem ainda muito presente nesse território principalmente, essas relações de vassalagem, elas faziam com que a lealdade ao monarca fosse uma lealdade fundamentalmente simbólica. Os, os vassalos desse rei, né, eles tinham a obrigação de ajudar, por exemplo, o rei em guerras externas, mas eles tinham autonomia quase que absoluta dentro dos seus próprios territórios. Portanto, um bispado, principados que existissem aí dentro dessas fronteiras, que eram fronteiras nacionais, eles podiam tudo praticamente. A lei era uma lei regional. Então, cada um deles estabelecia suas próprias regras. E essas regras estavam muito longe de ser regras típicas do direito moderno. Eram regras medievais. Cada potentado, cada senhor feudal fazia basicamente aquilo que quisesse. Isso significa que não havia uma única lei que imperava, que vigorava dentro de todo esse território. Na verdade, não só não havia uma única lei, como não havia moeda, não havia os símbolos nacionais como nós os conhecemos hoje, não havia uma bandeira desses territórios, não havia um único idioma sendo falado, não havia uma língua nacional, ou seja, todos os símbolos e as características típicas dos estados nacionais não existiam aqui. Significava que, por exemplo, um príncipe, né, alguém que possuísse um principado dentro desse território do Sacro Império Romano Germânico, ele poderia ser, por exemplo, parente de um rei francês e um bispo, né, que estivesse ali do lado, teria a sua lealdade fundamental empenhada para a Igreja Católica e não para o rei do Sacro Império Romano Germânico, não ao imperador, né, que era formalmente o defensor da cristandade, mas havia aqui uma grande competição por poder entre o imperador do Sacro Império Romano Germânico e o papado. Nesse momento histórico, né, em que esse mapa está representado aqui, nós já estamos falando do século XVII, que é o momento final do Sacro Império, em que já havia acontecido a Reforma Protestante, portanto não apenas havia bispados católicos, mas também havia principados, havia feudos dentro desse Sacro Império, que eles eram protestantes. Então você tinha aqui ordens jurídicas e religiosas diferentes, tipos diferentes de vassalos com extensões territoriais muito distintas, mas esses vassalos eles possuíam relações com reinos diferentes por conta das relações familiares, né, dos reinos europeus. Então, por exemplo, você tem aqui a Dinamarca, que era um estado protestante, ela tinha relações com os feudos que ficavam ali próximos à sua fronteira, mas os reinos católicos, né, na fronteira ocidental e oriental do Sacro Império Romano Germânico, também possuíam grande influência por conta das relações familiares, das relações de sangue e das relações de vassalagem. Então, o que do ponto de vista prático, isso significava para a existência desse Sacro Império Romano Germânico? Significava que ele vivia em estado de guerra civil permanente. O rei tinha um domínio apenas formal, apenas simbólico sobre todo esse território. Do ponto de vista prático, o que acontecia é que os vizinhos interferiam do jeito que quisessem, baseado nos seus interesses, nas suas relações de parentesco e de vassalagem com os feudos que faziam parte desse Sacro Império Romano Germânico. Significava que era perfeitamente possível, e isso acontecia o tempo todo nesse momento histórico, no final do século XVII, acontecia o tempo todo de guerras civis existirem dentro do reino, ou seja, feudos, bispados e principados entravam em guerra contra si, fazendo alianças com reinos estrangeiros, sem que nada disso passasse pelo crivo, né, do imperador desse Sacro Império Romano Germânico. Portanto, não havia ordem, que havia uma desordem absoluta. Não havia uma ordem jurídica como nós conhecemos hoje. Portanto, não havia princípio da territorialidade nem soberania.
esse imperador não possuía soberania efetiva sobre o seu território, porque ele não conseguia impor a ordem e a lei. Não havia uma única lei que pudesse ser aplicada a todo o território. Como ela disse, também não havia idioma, não havia bandeira, não havia os símbolos nacionais, não havia uma moeda nacional. Então, imperava a desordem absoluta. Esse contexto do século XVII, né, ainda ele estava vivendo as consequências da reforma protestante e da redistribuição do poder dentro do contexto europeu. As consequências disso foram uma série de guerras bastante devastadoras em quase todo o território europeu, principalmente nessa região central. Nessa região central, o conflito mais grave, mais violento, mais profundo que aconteceu foi a Guerra dos 30 Anos, que é encerrada pelo Tratado de Westfália de 1648. Esse Tratado de Westfália, ele põe fim à Guerra dos 30 Anos, que fundamentalmente foi uma guerra de religião, né? Guerras envolvendo principados, né, e reinos protestantes, reinos católicos, mas o que interessa para a gente aqui é guerras de religião, seja quais forem, em qualquer lugar do mundo, são sempre guerras profundamente devastadoras e com consequências muito graves para a população local. Sejam as cruzadas, né, lá no mundo árabe, seja a intifada, né, em direção aqui ao ocidente, guerra de religião é um tipo de guerra que era muito diferente, por exemplo, das guerras que são descritas lá no Príncipe do Nicolau Maquiavel. Lá no Príncipe, o Nicolau Maquiavel descreve uma série de guerras, uma série de conflitos militares entre as cidades italianas, mas esses conflitos eram conflitos de poder. O objetivo de um príncipe, né, que possuía uma cidade e queria possuir outra, era controlar as riquezas daquela cidade. Ele não tinha interesse em destruir, matar todo mundo, estuprar, fazer o diabo ali dentro. Então, a guerra era uma atividade profissional. Ele contratava mercenários, ou tinha os seus exércitos próprios. Essa guerra acontecia na estação da guerra, era guerra geralmente limitada aos campos de batalha fora, e uma vez que a cidade fosse invadida, havia relativamente pouca violência cometida contra o cidadão, porque não era interessante do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista político, ou seja, para manter a nova cidade conquistada fiel ao novo soberano, provavelmente seria melhor não agredir as pessoas a troco de nada. O próprio príncipe do Nicolau Maquiavel ensina isso pra gente. Portanto, essas guerras que haviam dentro da Itália um século antes eram guerras bastante limitadas e muito pouco violentas, não eram guerras destrutivas. As guerras de religião, como foi a Guerra dos 30 Anos, eram guerras que aniquilavam regiões inteiras. Eram guerras daquilo que nós chamamos de terra arrasada. Como o inimigo era um inimigo religioso, você não concebe que ele possa existir, né? Que ele consiga continuar vivo. Para pensar nisso, basta pensar no conflito político que nós vivemos hoje, né? Esse ódio, esse desprezo pelo outro, né? De parte a parte, né? Você não entender como o outro está vivo, o fato de que o outro está respirando me ofende, me agride. Conflitos ideológicos, né, então, são muito relacionados a isso. Pensando na religião como uma espécie de ideologia, então você imagine o que significa falar em guerras de religião. São guerras em que a existência do outro é uma ofensa à sua religião, né, àquilo que as pessoas acreditam que é Deus, é uma ofensa o fato de que a outra pessoa continue existindo. Portanto, essas guerras levavam à morte, à destruição. Não bastava conquistar o território, você tinha que matar as pessoas, queimar as casas. Fez-se o diabo de parte a parte. Não havia nenhum santo combatendo nessas guerras, né? Como se os demônios estivessem soltos no mundo, combatendo em nome da religião. Então a violência, o assassinato sistemático, o estupro, a destruição, né? A destruição das colheitas, queimar as casas, torturar e matar as pessoas da forma mais atroz, mais absurda possível, tornou-se parte do cotidiano europeu nesse momento histórico. Esse século XVII foi um século terrível para você viver. Grande parte disso esteve envolvido com religião, né? Portanto, guerras de religião, e também esteve envolvido com a ausência de soberania sobre o território. Essa ideia de que no período feudal, a inexistência de uma única ordem jurídica e a possibilidade de reinos que potentados, príncipes estrangeiros, poderem interferir dentro do território de outros estados por conta dessa estrutura de mapa que vocês estão vendo aí, tudo isso tornava quase que impossível você ter uma paz
minimamente permanente, né? Um contexto de estabilidade dentro do cenário europeu. O Tratado de Westfália de 1648, ele coloca fim às guerras de religião ao definir fundamentalmente aquilo que seria o conceito de soberania moderno. O que seria esse conceito de soberania? Dentro de um Estado, dentro do território de um Estado, deverá vigorar apenas uma única lei e nenhum reino estrangeiro tem o direito ou legitimidade para interferir em assuntos internos. Portanto, ainda que um reino vassalo aqui do Império Romano-Germânico tivesse relação de parentesco ou a mesma religião de um outro reino europeu, né, compartilhasse tudo isso com outro rei europeu, esse rei europeu não poderia interferir dentro do território do Sacro Império Romano-Germânico porque ele possuía soberania. Certo? Ao você criar uma espécie de escudo legal nas fronteiras do Estado, o conceito de soberania passou a existir. E isso é basicamente o sinônimo do princípio de territorialidade. Ou seja, um Estado, uma ordem jurídica, uma lei que vigore em todo o território desse Estado. Correto? Tudo isso foi definido, embora obviamente até isso se consolidar levou bastante tempo, mas tudo isso é fundamentalmente definido como uma consequência do Tratado de Westfália lá em 1648. Progressivamente, esse conceito de soberania definido nos termos do contrato, né, do Tratado de Westfália, ele passa a se espalhar para o globo, e hoje o conceito de soberania, como nós o entendemos, é essencialmente definido pelo princípio da territorialidade. Se um Estado possui um território, ele é o único ente de soberania, portanto, o único ente de direito que pode estabelecer regras e fazê-las cumprir dentro desse território. Certo? O Tratado de Westfália, que no fundo foi uma série de tratados, né? O Tratado de Westfália a cereja do bolo, né? A coroação fundamental de uma série de tratados que foram estabelecendo os limites para o exercício do poder para além das suas próprias fronteiras, no fundo proibindo que o Estado interfira na ordem jurídica de outro Estado. Quando o Tratado de Westfália é assinado, ele fundamentalmente redefine a natureza das fronteiras modernas. Ele correlaciona fronteira com ordem jurídica e com condição de soberania. Ok? Então, só para sintetizar, né, o contexto das discussões que nós fizemos na aula de hoje, então nós discutimos Estado de Direito e discutimos soberania. Veja que o Estado de Direito está vinculado com a forma como o exercício do poder do Estado é feito, permitindo ou propiciando garantia às liberdades individuais e limitação do arbítrio do poder do Estado. E tudo isso só pode fazer sentido após a construção de um novo conceito de soberania, que você vai ter dentro do Estado uma única ordem jurídica. A redefinição da ideia de território, vinculando o território, mas também um princípio de territorialidade e, portanto, uma ordem jurídica, possibilita que os Estados modernos tenham efetivamente a possibilidade única, e pela primeira vez na história, de serem a única ordem efetivamente jurídica, a única ordem efetivamente de direito a se relacionar com todos os seus cidadãos. A partir desse momento histórico, começa também a se redefinir a ideia de absolutismo, né? E depois de democracia. E a democracia moderna vai ser parte dos frutos desse processo de transição histórica, na qual o Estado, primeiro, constrói os seus símbolos nacionais, redefine aquilo que é o seu próprio território. Então, o que seriam esses símbolos nacionais? A partir desse momento histórico, em que o Estado vai se centralizando, ele passa a ser o único ente de direito dentro desse território. Com isso,
ele passa a poder ter a chance, a possibilidade de cunhar, né, moedas, uma única moeda para todo o território. Ele passa a ter a possibilidade de impor uma língua, um idioma nacional, né? Ele passa, portanto, a ter a possibilidade de criar símbolos nacionais. A partir disso, ele torna os súditos não apenas súditos, mas súditos de uma nova ordem, súditos de um único Estado. Esses súditos, conforme se redefine o conceito de democracia, conforme o conceito, a ideia de Estado democrático começa a graçar, né, e se espalhar pelos Estados ocidentais, principalmente, esses súditos começam a se tornar cidadãos, e dentro dessa nova ordem jurídica, ela se inverte, né, de tal modo que esse Estado que mandava no indivíduo, que impunha uma ordem jurídica em relação ao indivíduo, esse Estado passa a ser controlado pelo cidadão, ele passa a ter o exercício do seu poder exercido de forma racional, exercido de forma única dentro desse próprio território, dentro desse território, mas de forma limitada. E quem estabelece os limites para o exercício do poder do Estado, a esse próprio Estado? O cidadão, certo? Portanto, como fruto de todo esse processo de transformações, da ideia de território, da ideia de soberania, da ideia de democracia, chegando até na contemporaneidade, né, no Estado de Direito, todo esse processo de rediscussões redefiniu a natureza do exercício do poder e, portanto, a natureza do direito. Pensem, como era uma ordem jurídica na qual não havia efetivamente centralização, não havia centralidade no exercício do poder. Você imagine que nesse mapa aí do Sacro Império Romano Germânico, em qualquer lugar que você tivesse, você estaria sujeito a um código jurídico diferente. Então, certas condutas podiam ser crime passíveis de pena de morte em um lugar e uma conduta absolutamente natural em outro. Se você estivesse transitando, atravessando todo esse território, você poderia estar sujeito a uma infinidade de ordens jurídicas, uma infinidade de regras diferentes que você poderia ou não saber, e portanto era impossível você saber, inclusive, se estava dentro dali ou não, dependendo da condição. Por exemplo, você poderia ser um cigano atravessando esse território, mas dependendo do tipo do feudo que você está atravessando, o cigano podia ser banido. É crime você estar ali dentro, certo? Então você tem uma infinidade de problemas práticos, problemas reais e concretos, criados pela falta de centralização, pela falta de unidade jurídica existente dentro desse território. A construção da era moderna, ela é resposta, ela é consequência também de todo esse processo de transformações que nós vimos existir aqui ao longo do tempo. O direito que existia no passado, as normas, as regras, aquilo que eles significavam para as pessoas, ele era completamente diferente em outros contextos históricos, porque dentro daqueles contextos, a ordem, o poder, aquilo que significava, né, ser parte desses estados, também era diferente. Nesse momento histórico atual, o Estado tem um outro impacto, outro significado para as pessoas. Quando nós olhamos para o nosso Estado, nós olhamos para um Estado que deve nos servir. Nós não compreendemos o quão grande, o quão forte, né, o quão importante é essa mudança. É uma mudança absolutamente fundamental que muda tudo, que muda o mundo inteiro, que muda todo um novo processo, que cria todo um novo conjunto de inter-relações sociais, que permite a existência da sociedade, como nós a conhecemos, permite a liberdade de empreendimento, que permite que a economia seja do jeito que é, mas que permite também que nós sejamos as pessoas que nós somos hoje, baseados nessa ideia de liberdade, certo? Em que você pode fazer uso dos seus próprios recursos pessoais, né? Baseado na sua liberdade pessoal, na liberdade de empreendimento, mas também na liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, da sua liberdade filosófica, da sua liberdade como ser humano para se expressar, para ser a pessoa que você é. Então, vejam quais são as consequências de todo esse processo de transformações. Consequências fundamentais que criaram o mundo como nós conhecemos hoje,
certo? Então, o que mudou aqui não foi o direito, não foi uma definição formal de democracia, de soberania, não foi uma definição formal de fronteira. O que mudou foi o mundo inteiro. Mudou todo o conjunto de sociabilidades. Isso nos tornou os seres humanos que nós somos hoje, completamente diferente daquilo que nós já fomos no passado. Certo? Então, compreender isso, compreender o impacto de todo esse processo de transformações é muito importante para nós entendermos, por exemplo, a nossa Constituição Federal. A Constituição de 88 é essa Constituição cidadã, essa Constituição que protege, que propõe a educação, a segurança, que propõe a segurança jurídica, mas também a segurança para os vulneráveis, que propõe que ninguém fica para trás. Compreender a importância e o significado de tudo isso é muito importante para compreender as pessoas que nós somos hoje. Portanto, falar em direito, falar em política, falar em sociologia não significa falar em conceito, significa compreender quem são as pessoas que nós somos, quais são os parâmetros das relações pessoais e sociais que nós travamos com as outras pessoas. Né? Saber quem nós somos e por que nós fazemos as coisas que nós fazemos é absolutamente fundamental para nós compreendermos a dinâmica das nossas ações. Correto? Dúvidas, questões, inquietações? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Até a próxima. Não deixem de ler o conteúdo, ok? Obrigado. Tchau, tchau.